Fala, meus artilheiros, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Gabriel, mais conhecido como Gabriel Jaguar, e hoje eu trago para vocês aqui os palpites do dia 2/5, primeiro vídeo de palpites do mês de maio. Vamos para cima. Sexta-feira de jogos, separei aqui 8 oportunidades para a gente conversar e analisar juntos, combinado? No final do vídeo eu vou deixar aquele bilhetinho pronto para a gente forrar o bolso, então já se inscreve no canal, deixa o gostei, bora chegar a 1000 inscritos logo aqui nesse canal. Tamo junto, bora pro vídeo. O primeiro jogo que a gente tem aqui é na Bundesliga 2. Normalmente sexta-feira a gente sempre trabalha esses jogos de Bundesliga 2. São dois jogos, mas eu separei apenas um deles aqui, tá? Às 1h30, bem cedinho, a gente tem o jogo do Schalke 04, que é uma equipe muito forte da Alemanha, de muito nome, mas desde que caiu aqui para a segunda divisão tá com dificuldade para subir, e o Paderborn, beleza? O Paderborn sempre tá ali do meio de tabela para cima, alguns anos de disputa ali para subir, outros ficam um pouco mais abaixo. Esse ele tá até bem, né? Ele tá com 49 pontos aqui e o Magdeburg com 50, Hamburgo com 53 e o Colônia com 54. São 18 times, então são 34 jogos, faltam 3. Então assim, o que ele pode fazer aqui, que é mais fácil, é pegar essa vaguinha aqui no playoff. O que é o playoff? Esse terceiro colocado disputa contra o 16º da Bundesliga 1, beleza? Então assim, é um jogo mais difícil também, não sobe direto, mas é uma oportunidade de pegar a primeira divisão. Então tem o Elversberg com 49, o Magdeburg com 50, o Paderborn com 49, Fortuna Düsseldorf com 49 e o Kaiserslautern com 49. Tá tudo muito embolado aqui, beleza? Então é um jogo que ele tem uma extrema necessidade de vitória. O Schalke com 38, ele dificilmente... Cara, matematicamente ele nem cai mais, tá? Nem pega essa vaga aqui, porque faltam 3 jogos, né? 9 pontos. Então, com 38, ele já tá fora dessa zona de rebaixamento aqui. Então, acabou a temporada do Schalke, é isso. É só cumprir tabela esses 3 jogos. O Paderborn tem uma necessidade muito forte de gols, de vencer, tá? Então eu gosto desse jogo aqui pra gols. O Paderborn, 52 gols marcados, 42 gols sofridos. O Schalke, 51 gols marcados e 56 gols sofridos. Média muito forte de gols. Em 31 jogos, o Schalke tem média de mais de 100 gols, tá? Então são mais de 3 gols aqui por jogo. Então eu gosto aqui bastante do over 1,5, tá? 1,18, uma cotação um pouco mais baixa, mas é interessante. E também o 2,5 gols, beleza? Pra mim é um jogo bem aberto, ainda mais se o Schalke conseguir abrir o placar aqui, o Paderborn vai ter que correr atrás e isso vai deixar muito espaço, beleza? Argentino Júniors contra Estudiantes. Eu separei esse jogo aqui porque essas duas equipes aqui eu tô acompanhando elas bastante. O Argentino Júniors eu tô acompanhando bastante na Liga Argentina, eu tô trabalhando ele bastante no meu grupo, e o Estudiantes pela Libertadores, tá no mesmo grupo do Botafogo. Então, cara, o Estudiantes vem fazendo jogos muito bons, venceu o Botafogo por 1-0, tá? Perdeu pro Boca por 2-0, 1-1 com o Ginásia, 2-1 contra a Universidade do Chile, ele perdeu também pela Libertadores, venceu o Carabobo por 2-0. E aqui a gente vê, cara, muitos jogos de over 1,5. Beleza? E aqui o Argentino Júnior, principalmente em casa, é uma fase muito forte. Olha jogando em casa. 3-0 no Barracas, 3-0 no Central Norte pela Argentina Cup, 4-1 no Defensa e Justiça, perdeu pro Aldosivi, ganhou do Instituto Córdoba e aqui empatou com Independente Como? Calma. Independente Rivadavia. Boa. Fora de casa, empatou com o Belgrano, com o Newell's, com o Central Córdoba. Pô, fase muito boa, cara. Venceu o Banfield e tá aqui na cola do Boca Juniors, tá? Boca com 32, perdeu pro River Plate, né? Agora recente, a gente no Juniors com 30. 20 gols marcados, 9 gols sofridos e o Estudiantes 18 gols marcados, 15 gols sofridos. Aqui é jogo de 1,5 gols, a gente não costuma pagar bem gols igual o Campeonato Brasileiro. 1,44, para mim tá maravilhoso. Eu vou trabalhar sobre o 1,5 aqui, beleza? Racing e Newell's Old Boys a mesma coisa. Racing com 25 gols marcados, 16 gols sofridos. O Newell's com 12 gols marcados, 14 gols sofridos. O Racing é muito over, tanto na Libertadores, está sendo bastante over, como também na Liga. Na Libertadores, olha, 1-1 com o Colo-Colo, bateu over 1,5. 2-1 contra o Atlético Bucaramanga, ele perdeu, bateu over 1,5 e o 2,5. E meteu 3 aqui no Fortaleza, tá? Pela Argentina Cup 2-0. Na Liga aqui 4-1, 2-0. 1-0 com o Central Córdoba e vem de um 2-1 contra o Defensa e Justiça, tá? Então, fase legal também o Newell's. A gente vê que um 0-0 contra o Argentino Júnior, mas ó, 2-0, 1-1, 2-0, tá? 2-0 aqui de novo. Então assim, a gente tem jogos over. Eu gosto do over 1,5 aqui também. A 1,36 pra mim tá maravilhoso, beleza? Nice e Reims. Vamos lá. França, são 34 jogos também. O Reims aqui com 33 pontos, faltando 3 jogos. O Le Havre com 28. Dá ainda pra ele pegar esse playoff aqui, que é a mesma coisa da Bundesliga, só que é difícil, cara. O Angers é uma equipe muito fraca, muito ruim.
dificilmente vai vencer algum dos últimos jogos aqui. O Le Havre também é uma equipe bem fraca, então o Reims está numa situação um pouco mais confortável. Mas ainda tem perigo, obviamente. O Nice, cara, é o seguinte, olha como é que tá embolado isso daqui. O Strasbourg agora fora de qualquer vaga de competição europeia com 54, o Nice na vaga de Conference League com 54, o Lyon na vaga de Europa League com 54, o Mônaco com 55 na vaga dos playoffs da Champions e aqui o Marseille com 58 e o Lille com 56. Então uma vitória aqui do Nice coloca ele a 57, tá? Então ele já pode avançar 3 posições aqui dependendo do resultado das outras equipes. Ou então pelo menos chegar perto ou às vezes beliscar pelo menos esses playoffs aqui de Champions League. Então é uma vitória muito interessante para a equipe do Nice, precisa vencer, tá em casa os últimos jogos. Ó, 3-1 no PSG, jogando muita bola, mesmo o PSG estando focado na Champions League. Jogou muita bola a equipe do Nice e venceu o Angers, tá? Perdeu pro Nantes, pro Mônaco, empatou com o Auxerre e perdeu pro Lyon. 2 derrotas aqui aceitáveis, né? Perdeu pro Mônaco e pro Lyon, equipes difíceis. Venceu o Saint-Étienne, Montpellier, Le Havre. Então, assim, o Angers, novamente, né, igual eu tinha dito. Então, essas equipes aqui de baixo da tabela, normalmente ele não vacila. E em casa, ele não pode nem pensar em perder pontos. Pega aqui um Reims que vem numa fase até legal, né? Um empate, vitória contra o Toulouse, vitória contra o Lens, perdeu pro Strasbourg, venceu aqui na Copa, venceu o Marseille por 3-1. Então, cara, é um jogo complicado. Deixa eu ver a cotação do over 1,5, 1,20. O que eu vou indicar pra vocês aqui? Como eu vi que o Reims está numa fase até legal, vamos de over 1,5 gols, porque tem necessidade das duas equipes de vencer e somar pontos, tá? 1,5 gols e dupla chance Nice. Então a gente pega uma cotação aqui próxima de 1,40, uma cotação bem legal, e a gente fica melhor do que trabalhar a vitória do Nice separada e também melhor do que trabalhar só o over 1,5 numa cotação mais baixa. Então 1,5 gols e dupla chance do Nice. Combinado? Raio Vallecano e Getafe, bora lá! Raio Vallecano com 41 pontos, Getafe com 39 pontos, aqui faltam 5 jogos. Aqui o Osasuna tá com 44, então o Raio Vallecano pode pegar essa vaga de Conference League aqui. E as duas vaguinhas de Europa League tem o Betis muito acima com 54, buscando também essa Champions, tá? E o Celta de Vigo com 46. Então o Raio Vallecano ele pode pegar tanto essa vaga da Europa League quanto essa vaga da Conference, mas precisa jogar a bola e vencer. O Getafe consegue também, mas é mais difícil, porque aqui então, são 2 pontos a menos, nessa reta final faz falta. O Raio Vallecano tá vacilando bastante, beleza? Ó, perdeu de 3 pro Atlético de Madrid, 1-1 com o Valência, perdeu de 3-1 pro Bilbao, 4-0 pro Espanhol, ganhou do Alavés por 2-0 e depois mais uma sequência de vitórias e empates, beleza? O Getafe também, ó, 1-0, 1-0, 3-1, jogos bem ruins, venceu o Valladolid, mas a lanterna já rebaixado, perdeu pro Villarreal, venceu o Osasuna, o Atlético de Madrid, perdeu pro Leganés, pro Betis e venceu o Girona. Então, duas equipes em fases muito ruins, mas é um jogo muito importante pro Raio Vallecano, tá em casa, com a torcida apoiando, eu vou buscar um golzinho do Raio Vallecano nessa partida, beleza? Vamos lá, Manchester City contra Wolverhampton. O City que venceu agora pela semifinal da Copa, o Nottingham Forest, vem numa campanha muito legal na liga, quer novamente essa vaga de Champions League, tá aqui com 61 pontos, beleza? Eu não sei quanto ficou o jogo do Nottingham Forest, se o Nottingham Forest tiver vencido, o City caiu pra 5ª colocação, e aí vai ficar ameaçado pelo Chelsea e pelo Aston Villa, beleza? Mas eu não sei quanto ficou esse jogo do Nottingham Forest, se ele conseguiu vencer o Brentford ou não. Mas de toda forma, jogando em casa, jogando bola igual tá jogando, né? A fase do City que já é muito boa. Vem numa sequência aqui de, 1, 2, 3, 4 vitórias seguidas, metendo 5 no Crystal Palace, venceu o Everton, venceu o Aston Villa e venceu o Nottingham Forest. E a gente pega um Wolverhampton aqui, cara, numa fase bem legal também, hein? 3-0, venceu o United, mas aqui já, vamos ver, né? Leicester, rebaixado, 3-0. Resultado ok. Manchester United, foco total na Europa League, não tá nem aí mais pra Liga, então 1-0 ok. Tottenham, nem aí pra Liga também, foco todo na Europa League, então 4-2 ok. Ipswich também, equipe mais fraca, 2-1 e 1-0 aqui no West Ham. Então assim, é uma sequência boa de vitórias, e o Southampton também que já tá rebaixado, 2-1. Então é uma sequência de 6 vitórias seguidas, mas são equipes assim, que não disputam mais nada, que não tem necessidade alguma de vitória, tá? Mas querendo ou não, são resultados legais, né? O Wolverhampton que estava aqui bem abaixo da tabela, já subiu bastante, mas não disputa nada. Mas é um jogo interessante, tá? Apesar dessa boa fase do Wolverhampton, aqui, ó, pegou Bournemouth e tomou pela Copa e perdeu pro Fulham. Mas é aquilo que eu falei, são equipes aqui que não disputam mais nada. O City, cara, vem jogando muita bola, precisa da vitória, tá em casa e eu vou confiar, tá? Eu vou pegar a vitória do City nesse confronto. Quem não quiser arriscar, quiser uma cotação mesmo que mais baixa para completar, esse empate anula aqui tá legal, 1,13. Porto e Moreirense, bora lá. Porto com 62 pontos,
Teve o Braga passando ele, então essa vaga do Porto aqui é para Conference League, vaguinha bem ruim, e aqui é Europa League na terceira colocação. Então, necessidade muito forte de vitória do Porto, pega o Moreirense aqui meio de tabela, não disputa mais nada, faltando 3 jogos não consegue mais nada, então vitória do Porto também, na minha opinião, beleza? E São Paulo e Fortaleza, cara, jogo bom aí nessa sexta-feira. Vamos ver a classificação. São Paulo, 5 empates no campeonato, 1 vitória, 6 gols marcados, 5 gols sofridos e 8 pontos, beleza? Fortaleza, 1 vitória, 3 empates, 2 derrotas, 5 gols marcados, 5 gols sofridos, 6 pontos. Vamos lá, resultados aqui do São Paulo. Venceu o Náutico pela Copa do Brasil por 2-1, empatou fora de casa com o Ceará, um resultado bom, tá? O Ceará tá jogando muito bem dentro de casa. Venceu 2-1 o Santos dentro de casa, empatou com o Botafogo fora por 2-2, empatou com o Cruzeiro em 1-1, empatou com o Atlético Mineiro em 0-0 e aqui empatou com o Sport em casa em 0-0 também, beleza? E o Fortaleza, vamos ver, 1-1 com o Retrô pela Copa do Brasil, empatou com o Sport, com o Bucaramanga, perdeu pro Palmeiras, perdeu pro Vitória. Cara, que sequência horrível essa do Fortaleza, hein? Aqui não tem como, cara, que eu vou no São Paulo empate, beleza? São Paulo empate pra gente fechar os palpites aí da sexta-feira. Vou deixar o bilhetinho pronto no final do vídeo. Tamo junto, muito obrigado por acompanhar até aqui. Valeu demais, deixa o gostei aí. Até amanhã. Fui!